Natanael Cardoso. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Móveis planejados, sejam bem-vindos também. Até móveis planejados tá aí, papai. Olha aí, coisa linda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lauber Fagundes. Gente, é com muita alegria que eu começo, acredito eu, a partir de hoje, um tempo especial de... Coloca bem baixinho aí, por favor, meu amor. De lives aqui pelo Facebook, pelo Instagram. Irmã Elisama, aí, irmã Elisama, tem uma palavra daí, da Elisama, hein? Eu quero poder diariamente estar aqui. Eu conversava com a minha esposa sobre essa questão de horário, mas eu quero poder diariamente compartilhar uma palavra com vocês. Palavra simples, palavra pequena, mas que vai te abençoar. Mais baixo. Compartilha essa live aí que eu tenho uma palavra, que é algo que está ardendo no meu coração. Coloca no 5 lá. Que já está ardendo no meu coração já há alguns anos. E é isso mesmo que eu falei, há alguns anos. E... de uma semana pra cá, essa palavra retornou pro meu coração de uma forma avassaladora. Por causa de alguns acontecimentos, eu fiz um vídeo tratando um pouco desse assunto. Vou fazer um outro vídeo. Mas nesse momento, eu quero apenas trazer para você a pessoa do profeta Elias na perspectiva não apenas daquele cara que desafia os profetas de Baal, não apenas do cara que foge de Jezabel, mas eu quero convidar você a ler 1 Reis, capítulo de número 18. Livro do 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 30, que foi o versículo que eu deixei aquele vídeo, que não terminei, mas eu quero fazer você pensar. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se achegou a ele, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Seja bem-vindo, Leonardo Silva. Gente, a gente quando olha para esse texto, a nossa visão é uma visão heróica, sabia? A gente quando prega sobre esse texto nas igrejas, eu já preguei, a gente vende apenas a ideia do Elias que triunfou. O Elias que, bem-vindo Luciano, o Elias que desafiou 850 profetas e venceu. A gente não olha para o trabalho que o Elias teve. A gente não enxerga e não para pensar que reparar o altar deu trabalho. E esse trabalho foi feito por um único homem. Observa. A ação do Elias é uma ação positiva. É uma ação positiva. A ação do Elias é uma ação a ser louvada? É uma ação a ser louvada. Mas quem estava resguardando Elias? Quem estava intercedendo pelo Elias enquanto ele estava fazendo aquilo? A gente nunca para pensar que um profeta, que um pastor, que um cantor precisa de cobertura. É verdade. A gente sempre vê, seja bem-vindo meu amigo Jansen Leiros, a gente sempre vê a figura do pastor, a gente sempre vê a figura do profeta como alguém blindada. Como alguém que tem uma conexão e uma relação com Deus tão profunda que essa pessoa não tem emoções, não tem sentimentos, não tem crises. A gente vê aquele cara pregando domingo à noite, virando tudo, aquela pessoa ministrando, e eu disse no vídeo, composições audaciosas, pode ver,
99,9% das fotos que você vai ver do pregador, ele está apontando, ele está fazendo uma cara, porque o fotógrafo acaba pegando o ângulo perfeito. Mas a gente não percebe que aquele cara, por muitas vezes, está sozinho. Elias está sozinho. Está desafiando o profeta de Baal sozinho. Está botando 12 pedras. Ei, são 12 pedras. Pegar pedra por pedra sozinho. Está cortando animais sozinho. A Bíblia mostra um homem sozinho, que a gente vê como um herói. Que a gente fala, pô, irmão, por quê? O profeta Elias desafiou os profetas, pediu fogo, seu som. E aí eu me lembro de uma canção antiga da Ludmilla Feber. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Mas a primeira sentença dessa música diz que depois de uma grande vitória é que vem um desgaste. Quem pratica a luta sabe que às vezes você ganha um campeonato, mas sai lesionado. O Borrachinha no último UFC ganhou a luta. Como é que a cara dele tava? Toda. E ele é um cara bonitão. Ele fala assim, óculos escuros. Ó, vamos vencer o Rolê Amarelo. Tu acha que não tem assim, ó, de pregador, pastor, profeta, vaso, mistério, assim como Elias? Que tá fazendo tudo sozinho. Eu costumava dizer, e eu disse que essa palavra é uma palavra que eu carrego há muitos anos, que a pessoa que menos cultua num culto é um pastor. Porque ele está preocupado com o ar que está desligado, com o som que está pitando, que a irmã esqueceu de trazer a água. E ele está tão preocupado em ter uma boa apresentação. E se levar convidado, então, se alguém... Se ele tiver a oportunidade, naquela noite, ele convidar as pessoas que ele queria convidar, ele quer que tudo saia perfeitamente perfeito. Então ele está tão preocupado que dê certo que ele esquece de adorar a Deus, de fechar o olho. Porque quando ele está fechando o olho, vem uma irmã, toca no ombro dele e dá um papelzinho do anúncio. Pegou? Quando ele começa a adorar, passa uma criança e pisa no pé dele e fala, oi pastor, ia dar um abraço nele. A pessoa que mesmo menos cultua num culto é um pastor. A pessoa que menos cultua num culto é um obreiro. Que leva toda hora uma água, que toda hora está preocupado em acender e apagar uma luz, que está preocupado com o carro que está chegando, que está preocupado com o banco. A gente já parou para pensar que a gente deveria ter um culto só para essas pessoas que não cultuam? A gente nunca parou para pensar que as pessoas... pessoas deveriam ter um culto só para as pessoas que não cultuam. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar em algum som desse da vida aí. É São Paulo, interior de São Paulo. Eu não tô lembrando aqui o nome. E no meio da mensagem eu parei o culto. E eu chamei todos os obreiros. Que estavam na portaria, que estavam com envelope, que estavam no estacionamento. E eu disse, para tudo, eu quero esses obreiros aqui. Aí quando vieram uma quantidade de obreiros, ainda assim ficaram alguns, tipo, na retaguarda. Eu disse, não, eu falei todos os obreiros. Não, mas quem é que vai ficar na porta? Ninguém. Não, mas quem é que vai? Ninguém, eu quero vocês aqui. E eu quero que vocês durante algum tempo fechem os olhos. Não, mas se a gente fechar os olhos, tem que ter alguém para ficar. Não tem que ter ninguém. Tá entendendo o que eu tô falando pra você? Que o Elias se desgasta. Ô, meu irmão. Elias aqui tem um moço. E ele despede esse moço quando ele percebe que Jezabel vai perseguir. Sabe o que todo profeta faz de verdade? Ele preserva pessoas. Elias coloca o moço de lado e fala, não vai comigo não, porque se tem que ser para morrer, que morra só eu. Ô, meu irmão. O que tem de gente na vida, obreiros de verdade, que morrem na batalha, para que outros permaneçam vivos, não tá no gibi. O que tem de gente no reino de Deus sofrendo, calado, quieto. Eu acabei de receber agora há pouco a mensagem que uma irmã querida faleceu. E eu disse para minha esposa,
A irmã Sandra era aquela obreira que você falava, traz água, ela, sim senhor, pega isso. Ela falava sim senhor, numa essência que às vezes dava dó de pedir alguma coisa para ela. E às vezes a gente não valoriza. É bonito falar de Davi, né? Eu acho legal. Crente tem uns negócios que eu acho bacana. Crente gosta de jogar palavras soltas no ar e não para pra pensar. Que crente, irmão, você tem que ser como Davi, um adorador. Mas quando Davi teve sede, oh glória. Quando Davi teve sede, que ele deseja a sede, a água. Os seus servos observam que Davi deseja água. Sabe o que eles fazem? Eles vão buscar água. Quando eles voltam com a água, Davi fala assim, eu não posso beber essa água. Eu não sou digno de beber essa água. Se é hoje? Que bom que você trouxe. Ainda bem que você trouxe, hein? Ainda bem, hein? Prestou atenção aí, irmão. Você tá ligado. Aí, isso que é obreiro bom, ó. Isso que é obreiro legal. Você tá esperto. Entendeu? A gente não reconhece o trabalho. Outro dia eu falei isso, é mais fácil zombar de Sansão. É mais fácil chamar Sansão de adúltero. É mais fácil dizer, Sansão, tu não vale nada, tu é um sem vergonha, tu se envolveu com Dalila. Sansão, tu não É mais fácil falar isso do que falar assim, Sansão, obrigado. Porque tu livrou a gente da mão de Filisteu. Verdade. Obrigado, Sansão. Você sozinho, com uma queixada de jumenta, matou 1000 filisteus. Sansão, obrigado. Tu rasgou um leão na mão e salvou a gente. É mais fácil chamar um obreiro de burro, de chamar um obreiro de desatento, do que pegar o microfone e falar obrigado. É mais fácil falar Elias teve medo de uma mulher. Como é que um profeta tem medo de uma mulher? Do que pensar, pô, o cara fez tudo sozinho. O cara tava sozinho, meu. O cara tava sob uma tensão de 850 profetas. O cara tava sob uma tensão de tentar provar para uma nação que não tava nem aí para Deus, que só o Senhor é Deus. Mas quando deu errado, covarde. Não presta. Não é assim que a gente faz? A gente não fala, pô, Pedrão, qual é? Tu afundou. Mas a gente botaria o pé naquela água? A gente teria a coragem de fazer o que Pedro fez? É o Senhor mesmo? Mande ter contigo. Ele foi o único. Todas as vezes que você olhar para alguém no reino, todas as vezes que você olhar alguém no reino, servindo, vai lá. Pega na mão dela. Pega na mão dele. E diz assim, obrigado. Não apenas desfrute daquele servo, daquela serva. Eu sei que tem pastores aqui. Você tem obreiro na sua igreja? Chega no próximo culto, dá um beijo na testa dele. Dá um beijo na testa dela. Diz assim, obrigado por você existir. Tem gente que está aí agora me assistindo, que é servo, mas que está machucado porque nunca ouviu um obrigado. Porque a gente pega o microfone e diz, irmãos, o galardão vem de Deus. É o Senhor que vai nos dar galardão. A gente não tem que esperar o obrigado do homem. Mentira. Isso é hipocrisia, a gente é ser humano. Elias me ensina isso. Que eu posso mandar fogo cair do céu e depois ter medo. Eu posso fazer o fogo cair, que depois eu vou entrar em crise. Eu me lembro das muitas e muitas vezes que Deus me colocou próximo de pessoas na igreja que a liderança rejeitava. Eu não vou falar nomes aqui por uma questão de ética e porque eu não tenho autorização delas. Mas eu me lembro que eu cheguei a ter um grupo de gente na igreja, só de gente rejeitada. E que o pastor da igreja dizia assim, tu é louco, cara. Fulano é problemática, ciclana
É um problema ambulante. E no final fulano, Beltrano, tava servindo até a ele. Meu Deus. É estranho a gente pensar, e eu falei isso pra minha esposa ontem. E aqui eu começo a encerrar essa live. A igreja não quer gente doente. A igreja quer gente pronta. A igreja quer gente com dinheiro, Meu Deus. sarada, sem problema, para ir pro culto, levar oferta, levar dízimo, não pedir cesta básica, porque isso dá trabalho. E eu não quero ter trabalho. Eu quero falar para uma multidão, meia dúzia de palavra maneira, pessoal para levantar a mão. Mas se no final do culto, lembrei de uma cena aqui agora fantástica, de uma igrejinha lá em São Gonçalo, igrejinha num aspecto pejorativo, que era um igrejão, que o pastor tinha atrás do púlpito um cortinão grandão, e ele botava a igreja de pé, chamava um obreiro para orar, todo mundo fecha os olhos, e ele saía, ele tinha uma saída secreta, e o carro já ficava dentro da igreja, enquanto o outro obreiro estava orando na beça apostólica, ele já tinha ido embora, até que um dia eu perguntei, mas pastor, por que o senhor faz isso? Esse povo aqui tem muito problema. Até que ele teve o desprazer de me levar para fazer 7 semanas com a campanha Com Deus Você Pode lá. E eu acabava o culto, queria falar com todo mundo, batia papo, todo mundo, o pessoal formava fila para falar comigo. Ele dizia assim, você me quebra, rapaz. Eu dizia, não, vai embora. Aí ele foi obrigado a parar de colocar o carro dentro da igreja, que ele colocava o carro dentro da igreja. Para poder sair sem falar com ninguém. Uhum. Meu Deus. Engraçado que no sobrenome dele tem generosidade. Ei, chega amanhã, depois de amanhã, o dia de culto. Vai naquele obreirinho lá que você nunca perguntou quanto é que ele ganha por mês, se tem comida na casa dele, dá um abraço nele assim e fala, cara, que bom que você tá aqui servindo a Deus com a gente. Vai naquela obreira, alô, aquela senhora que por muitas vezes é uma solitária, onde só ela na casa dela é crente, e o único lugar onde ela é amada é na igreja, mas não porque é amada pela sua liderança, é amada por outras colegas de ministério, de obreira que abraçam ela, que bom que você tá aqui, aí faz um socialzinho, ô glória, dá um beijo nela, no rosto, na testa, chama ela de amor, de querida, viu? Chega pra ela e fala assim, eu vou falar. Posso falar? Pode. Quando tu levar um pregador famoso na tua igreja, um cantor, que você fizer aquela recepção bonita, e você coloca a sua volta assim, aqueles obreiros que parece tudo pajem. Pajem. Você fala assim, senta aqui com a gente. É. Janta aqui com a gente. Porque o obreiro fica ali como um garçom, te servindo o seu convidado, comendo aquela comida maneira, e de repente aquele obreiro não tem nada para comer em casa. É verdade. E ele tá vendo aquela cena quieto, Verdade. calado, Isso é forte. sem reclamar, Isso é forte. servindo a igreja e ao seu líder. Ele está servindo. E ninguém está perguntando, cara, senta aqui com a gente um pouquinho. Esse obreiro não quer selfie. Esse obreiro não quer foto com o teu pregador famoso. Esse obreiro não quer tirar foto com a cantora. Esse obreiro quer ser lembrado. Porque tem obreiro que quando morre nem no enterro o pastor vai. Eu tô olhando para Elias aqui e tô vendo um cara solitário que se esforçou, que ralou, que batalhou para que o fogo caísse, para que os profetas de mentira fossem jogados ao chão, e no final sabe o que ele tem? Uma perseguição implacável, o pedido da sua cabeça. Cara, é muito estranho isso.
Saber que você serve e que você serviu e que você se doou, que você se entregou, que você pegou 2 ônibus, 3 ônibus, que você ao final do culto chegou em casa 3 horas da manhã. Foi a pé mesmo. Ou foi a pé. Igual você por muitos anos. E ninguém sabia. E no final ainda ouvi o pastor dizer que obrigado. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu vou dizer o que eu disse na live de sábado. Eu quero poder todos os dias estar aqui com você. Mas não é para ficar entregando revelamento, profetada, falando CPF, mas trazendo a verdade da Bíblia que a gente está com dificuldade de falar, que a gente tem vergonha de dizer verdades que estão aqui. Porque eu não estou conjecturando, não estou falando de ninguém, eu estou falando da Bíblia. Eu estou fazendo você olhar para o texto bíblico e pensar de uma maneira que talvez você nunca pensou ou não quis pensar, porque é muito mais prático usar a prerrogativa do herói que venceu, que triunfou, que o fogo caiu, que Deus derramou um sangue, que depois teve medo de uma mulher, do que pensar, cara, que sanhaço que esse cara arrumou para a vida dele. Se ele tivesse ficado no cantinho dele. Lembra? Ei, lembra que um dia você só sentava lá atrás, assistia o culto, e o culto era maravilhoso, lembra? Que você ia para a igreja, entrava e saía, dava glória. Mas aí alguém um dia falou assim, Deus tem uma obra contigo, lembra disso? E aí você começou a servir. Foi trabalhar nas coisas básicas, foi limpar um banheiro, foi varrer uma sala, lembra disso? Foi passar um pano num banco. E aí você foi crescendo. Só que isso não te trouxe felicidade. Isso te trouxe problemas. Isso te trouxe crises. Isso te trouxe dificuldade de compreensão. Eu quero terminar essa live porque eu preciso ser fiel ao tempo. Elias entra para a história porque Deus, na sua misericórdia, usa pessoas para escreverem um cânon sagrado e ter um Elias aqui. Mas hoje a gente consegue fazer pessoas morrerem no ostracismo, sem serem lembradas. Eu vou falar uma coisa aqui que vai assustar muita gente. E eu me lembrei disso aqui agora. Em 2002, se eu não estiver errado sobre a data, em 2002, eu ministrava, 2001, eu ministrava na comunidade Chamar, em Niterói. Ali em Caraí. E uma vez eu cheguei lá para pregar e tava uma discussão na porta da igreja, uma discussão pesada, sobre o nome que o pastor Paulo César... Cara, isso é muito legal, eu lembrei disso aqui agora. O pastor Paulo César tinha a cantina da igreja. A cantina da igreja. Ele resolveu dar um nome. Ó, a cantina. Dá um nome. E ele deu o nome de um obreiro que ele teve. Pô, que legal. Só que isso estava causando um maior transtorno. Cara, isso é 2001, 2002. E eu cheguei na hora da confusão. Idolatria. Isso é idolatria. Isso é não sei o que. Isso é não sei o que lá. Discussões. Meu amigo pastor Cláudio Costa, um dos maiores pregadores do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. Seja bem-vindo. Mas hoje eu entendo. Olha que doideira. Precisou passar esse tempo todo para eu entender. Que o pastor Paulo queria fazer era honrar um obreiro que ele teve, que era falecido. Acho que foi servo. Que foi servo na história de vida dele. Sim. E ele estava querendo, de alguma maneira, honrar esse obreiro. Cara, isso é lindo demais. Eu não sei se a cantina recebeu ou não o nome do obreiro, mas se recebeu, ó. Palmas. Verdade. Palmas. Que Deus a todos abençoe. Vamos ver se amanhã a gente consegue 23 horas entrar aqui. Vai ficar no ar aí a live. Assista, você que está chegando agora. Maxwell Xavier, Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro, será que é o pastor Eduardo? Pastorzão.
Deus te abençoe, Fabiano Mendes. Eu tô encerrando essa live, comecei às 11 horas, são 11 horas e 28 minutos. Eu não quero transformar essa live em momentos extensos, até porque eu vou agora lá pro Instagram. E engraçado que Deus colocou uma outra palavra pra mim falar lá. Doideira, né? Mas eu não sei... eu não sei se isso te abençoou. Eu não sei se essas palavras te abençoaram. Se te abençoou, compartilha pelo menos para uma pessoa, viu? Se falou o teu coração, manda pelo menos para uma pessoa que fala assim: aí cara, assiste isso aí, tá bom? As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode. Aumenta um pouquinho aí. Vamos ouvir um som internacional aí. Deus abençoe. Um abraço, irmã Inês. Deus abençoe. Rosimar. Manili. Deus te abençoe. Acabei de falar de você aqui da história que você me contou. Um abraço, gente. O pessoal vai chegando agora. Deus abençoe. Um abraço. Paz a todos. Obrigado pelo carinho. Pastor Eduardo, tô aguardando aquele convite para ir lá em Teresópolis, hein? Meu amigo Daniel, desculpa pelo furo. Um abraço. Marcelo Aleixo, você canta assim? Quero ver dia 28 você. Um abraço, gente. Paz.